Bom dia, gente. Tudo bem com todo mundo aí? Então vamos dar começo ao nosso trabalho, nossa abertura do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é número 112. Ciência e temperança. E a ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos. Toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança a fim de que sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se à paciência. Como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo. É necessário fazer, e para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação que é companheira dileta do amor. Estava ali pensando sobre essa lição e não tem coisa mais incrível, mais gostosa na vida do que aprender. A gente vai ficando mais velho e começa a ignorar fatos de antes, né? Porque a gente vai acostumando com o fato de aprender aqui e ali, um monte de coisa que a gente vai aprendendo durante a vida e vai colocando em prática, e a gente esquece do primeiro passo, porque na realidade às vezes a gente nem lembra, né, do primeiro passo. Mas toda criança, quem tem filhos, netos, sabe disso. Assim que aprende a dar o primeiro passinho, se sente firme nas pernas, já quer correr. E aí vira e mexe, tá com a cara quebrada, né? A gente tem que estar sempre ali socorrendo. A mesma coisa é a leitura. Quando você aprende a ler, a escrever, aí a gente quer ler tudo, quer falar de tudo, aprende a conversar e a gente vai se soltando e vai por aí. Então é o princípio de todos nós em aprendizado. Agora, na idade que a gente já está, pelo menos eu vou falar da minha idade, né? Já aprendi tanta coisa, estou tão acostumado com esse detalhe de aprender que a gente esquece da maravilha que é aprender. E aprender é para todos. Todos nós estamos passando pela mesma tarefa, as mesmas lutas. Nós não estamos juntos nesse planeta, não é à toa. Nós estamos juntos nesse planeta porque todos nós estamos mais ou menos no mesmo grau de evolução. E é lógico que aqui a divindade trabalha aqueles que já podem vir e nos dar exemplos daquilo que já aprenderam e já conquistam e conseguem mostrar, com muitos que nós podemos citar nomes aqui, Chico, Teresa de Calcutá e por aí vai. Divaldo. Mas é muito importante, a lição está nos chamando a atenção exatamente para o fato de que aprender é a maravilha de todos nós. E a gente chega na idade, a gente chega na hora da morte, na hora do desencarne aqui, aprendendo. E aí onde a doutrina dos espíritos está sempre comentando e nos ensinando sempre, né, onde a gente vai usar esse aprendizado.
Então nós vamos ter sempre uma oportunidade para estar renovando e aprendendo mais e crescendo mais. Se você for se aprofundar nos estudos, você vai descobrir que a vida aqui parece ser complicada, mas não é, é simples. Mas a gente vai ver que o universo divino é gigantesco. É um negócio que a gente não consegue visualizar e entender, porque ainda não está pra gente. Ainda não é pra gente, esse ainda não é o tempo. Por isso a oportunidade de voltar para poder aprender um pouco mais, crescer um pouco mais, evoluir um pouco mais. E se Deus quiser, ao voltar dessa vida de agora, a gente poder pelo menos prestar um histórico favorável ao nosso processo de evolução. Aprendemos alguma coisa, mesmo com os erros. Porque por mais que a gente chegue de uma maneira negativa do outro lado, pelo menos a gente aprendeu. Eu errei, realmente errei, agora vou ter que refazer isso aí, a gente vai lutando até crescer. Mas o processo evolutivo é para a iluminação do ser humano. Nós vamos nos iluminar, porque a gente estava comentando um dia desses aqui, Deus nos criou sua imagem e semelhança, quer dizer, tudo que Deus existe em nós. É por isso que quando a gente aprende, a gente fica doido para poder colocar em prática, para poder ficar ativo naquilo ali. E uma das coisas mais interessantes que acontece conosco é querer que os outros também aprendam. A gente quer de todas as maneiras mostrar para o filho, para o marido, para a esposa, que tem um caminho X e dessa maneira funciona melhor e assim vai. E essa lição está nos chamando a atenção exatamente para isso. Paciência, muita calma. Porque do mesmo jeito que a gente se vislumbra e fica doido porque aprendeu e quer mostrar e quer colocar em prática, todo ser humano é da mesma forma. Todos os seres humanos são da mesma forma. Mas ninguém chega ao mesmo tempo, no mesmo tempo. Ninguém. Todo mundo tem o seu tempo. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui pode afirmar isso. Quantas vezes a gente tentou mostrar para o filho, para a esposa, ou seja lá para quem for, um amigo, uma maneira melhor de ver as coisas e você vê que ele não se interessa. Por mais que ele olhe e aceite que você pode estar certo, mas ele não vai fazer do jeito que você falou. Ele só vai fazer quando ele achar que deve fazer. Não porque você disse, porque você aprendeu e está ensinando para ele. Ele vai fazer quando chegar o tempo dele. Por isso a lição. Nós temos que ter muita paciência com o ser humano. Não é porque a gente sabe que a gente pode sair por aí tentando forçar os outros a entender aquilo que a gente aprendeu. Porque às vezes a pessoa não está no tempo dela. E às vezes é tudo aquilo de bom, às vezes com bons sentimentos até, que você tenta mostrar para o outro, você acaba o agredindo. Você acaba deixando ele numa situação de que ele fica muito inconfortável, acaba até te desistindo, te acha chato. Toda vez que chega perto de você tem sempre uma coisinha boa para falar, um negócio assim, assado, e a vida não é assim que eu vejo a vida, porque ninguém vê a vida igual. Todo mundo vê a vida da sua própria maneira. E é isso que a lição vem nos chamar a atenção, para que a gente tenha essa paciência, saiba esperar aquele momento certo de trazer a lição, ou de explicar, ou de fazer uma pessoa entender aquilo que você aprendeu. Então tem que ter muita calma e muita paciência, é por isso que ele diz aqui, da intemperança, Não, da temperança. Por isso que ele fala aqui, a ciência, a temperança. A temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. Perceber isso. Ninguém é igual. Ninguém assume, aprende e age da mesma maneira que você. Se você aprendeu, segura para você e aguarde o momento certo, porque tenho certeza que alguém vai precisar e no momento muito difícil, às vezes uma palavra que você dá daquilo que você aprendeu resolve a situação. Não precisa ficar ensinando, mostrando, fazendo. Não, basta uma palavra e ele vai entender rapidinho, quando ele estiver pronto para entender. E a gente tem que ter essa paciência de saber entender, saber esperar. Aqui nós temos, aqui dentro da Casa Espírita, nós temos esses não é só aqui, eu estou usando aqui porque nós estamos aqui. E somos nós, estamos falando de nós. Mas todos nós temos esse exemplo dentro de casa. Então, aqui na Casa Espírita, nós temos outros trabalhos muito importantes que a gente faz aqui, como o do atendimento fraterno. Tem que ter uma calma muito grande na hora de trabalhar com as pessoas.
Aqui, nesse momento aqui agora, na hora de falar sobre isso aqui, tem que ter muita calma. Porque aqui tem muitos de vocês aqui, pelo menos assim, olhando rapidamente, a cara de vocês aqui é todos conhecidos, mas tem sempre alguém novo. Tem sempre uma pessoa nova aqui que às vezes nunca ouviu falar do espiritismo, não conhece, está vindo porque você convidou, está vindo porque está vendo de você um exemplo, e está vendo que o exemplo funciona, ele vem assim, né, vamos lá para ver qual é, né? Porque se funciona para ela, pode funcionar para mim. Dependendo do que eu falar aqui, ele não vai gostar de ouvir. E você vai entender direitinho. Você vai ficar ali batendo a cabeça, concordo. E ele não está satisfeito. Não é o que ele queria ouvir. Não foi o que ele veio buscar aqui. Então a gente precisa ter muita calma na hora de lidar com o ser humano. Porque no final das contas, gente, só sobra uma coisa importante demais na vida: o eu. Eu sou a pessoa mais importante, ou eu é a pessoa mais importante do mundo, na vida. Porque por mais que eu tenha uma esposa, graças a Deus eu não posso reclamar dela não, mas por mais que eu tenha uma esposa ou um marido que não ouve, não percebe, ou mesmo que perceba, não siga, com ele ou sem ele, vai sobrar só você mesmo. Porque você vai ter que ter a paciência de saber esperar a hora que ele vai chegar, a hora que ele vai vir. Porque esse é o próximo dali da gente. Mas e os outros? E tantos outros na vida que a gente passa por eles, trabalha com eles, convive com eles, passa perto e fala um bom dia, você vê que não fala nada com você. Aconteceu uma coisa muito interessante com a Rose uma vez. Eu tive que empurrar ela pela bunda, gente. Subi na escada lá de casa. A mulher chegou em casa, eu falei, gente, o que está acontecendo com você, mulher? Você apanhou lá no serviço? O que houve? Não, tá toda quebrada, não sei o que, toda danada. Eu falei, o que houve? Aí, conversa vai, conversa vem, e descobri por causa de uma amiga, uma colega de trabalho, que quando a energia dela era muito pesada, quando a Rose tem esse hábito, eu também tenho, sempre, sabe, bom dia, ela não respondia, outra hora falava, what's good about it? Americana. E aí eu falei umas coisas com ela, eu falei, gente, você é espírita, você estuda, você sabe qual é, você está caindo nessas energias negativas? Falei, dá uma resposta boa para ela, na hora que ela te der a resposta, se estiver perto de você, você dá uma resposta nela. E a Rose fez isso, sabe? Essa mulher, ela mudou de uma maneira que ela agora mudou daqui, eu nem sei se ela está viva ainda, mas mudou daqui e foi embora para South Carolina. A última coisa que nós, quando nos encontramos lá dentro do BJ's, ela trabalhava lá, foi parar o serviço dela lá e vir cá fora abraçar a mim e a Rose. Eu não sou amigo, não era amigo dela. Amigo dela era a Rose que era colega dela do trabalho, eu não. Me abraçou e fez uma festa com a gente. Essa mulher, ela mudou completamente a maneira de enxergar a Rose por causa da resposta que a Rose deu nela na hora certa, no momento certo. E a Rose também mudou as energias completamente lá em casa. Sempre chegava bem, a gente passou a chegar melhor. Eu falei, poxa, tá vendo? Coisa simples. É só saber o momento certo, dar a resposta certa que a pessoa vai acordar. Porque o dia que ela respondeu para a Rose novamente que what's good about it, a Rose falou, você tá vivo? Tá vivo, tá respirando, tá aqui, ó, pronto para trabalhar, você não tá pronto para trabalhar? Aí ela assustou com a Rose, que a Rose nunca tinha respondido. Dessa vez a Rose respondeu. E depois que a Rose respondeu, ela mudou completamente. Então é assim que a gente tem que entender as coisas, saber esperar o momento de todo mundo, ter paciência. Uma das maiores caridades que a gente pode fazer com o ser humano é estar bem. E toda vez que ele olhar para você, ele está com problema. Toda vez que ele olhar para você, ele vai cismar que você não tem problema. Não é possível, toda vez que eu olho para você, você está bem. Não sei o que. Ele vai te perguntar, ele vai te apertar. Como é que toda vez que eu chego perto de você, você não tem problema não? Eu tenho, claro que eu tenho problema. Todos nós temos problemas. Mas por que você está sempre bem? Porque eu enxergo a vida de outra maneira, completamente diferente. Essa é a oportunidade para que ele possa aprender e crescer também. Tá? Então, eu peço muito a Deus que todos nós aqui possamos aprender as lições que a espiritualidade nos traz e nos mantermos firmes e prontos para poder ajudar o próximo na hora necessária, na hora que ele vai pedir, na hora que ele está naquela agonia, precisando de um apoio e vai chegar para você para te dar um alô qualquer e você vai poder dar uma resposta tranquila, serena e fazer com que ele dê aquela respirada e fale, gente, se você pode, por que eu não posso? Porque todos nós somos todos iguais. Se eu posso, qualquer outro ser humano também pode. E a gente precisa aprender isso, tá? E eu espero que, tenho certeza que tanto o livro dos Espíritos quanto o Evangelho provavelmente vai nos falar um pouco sobre isso e que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus mais uma vez, te agradecer por tudo nessa vida, tudo, inclusive o frio que está fazendo lá fora.
Muito obrigado, mestre. Muito obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela casa espírita, nosso lar, nossas famílias. Obrigado por toda essa oportunidade que nós temos de vir aprender e a palavra sumiu aqui. Colocar em prática, dividir. E dividir com os irmãos tudo aquilo que nós temos aprendido. Muito obrigado por tudo. Abençoe nosso dia, abençoe nosso trabalho e que toda a lição que vier aqui possa tocar profundamente os nossos corações, nos ajudando a fazer as mudanças necessárias nas nossas vidas hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Que assim seja. Bom dia, gente. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Oliveira. Estou com o Livro dos Espíritos. E é interessante, né? Como tudo se conecta, né, nas lições de abertura com o Livro dos Espíritos, como o Wallace falou, possivelmente no próprio Evangelho, né? Isso é Deus sempre trabalhando. E uma das coisas que o Wallace falou aqui, que eu sempre falo, que o conhecimento ele é muito importante para a gente, né? Porque é ele que liberta a gente dos nossos vícios, das nossas fraquezas, né? Nos dá força. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente consegue encontrar força, esperança na vida, nas oportunidades que nos aparecem também. Deixa assim. E infelizmente, quando a gente não aprende de uma forma amorosa, a gente vai acabar aprendendo de uma forma dolorosa. Mas isso também não significa que seja um lado negativo, porque a dor, ela nos desperta. Ela traz o conhecimento de uma forma dolorosa, mas faz com que a gente desperte também. Então ela se faz necessária. E o interessante é que quando o Wallace fala sobre o conhecimento, de buscar o conhecimento, porque a gente está no capítulo 27 e é da lei de destruição. E a questão de hoje, que nós vamos falar, é a 641, que Kardec faz a seguinte pergunta: dado é ao homem conjurar os flagelos que os afligem? Aí olha só o que os espíritos respondem. Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiências, ele os vai perdendo, podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a contragolpe. A esses nada podem o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, no afolhamento e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles, e não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. A abertura que o Wallace fez, falou muito disso aqui. Os homens são responsáveis, né, de onde conjurar os flagelos que os afligem, né? Então existem os flagelos que são causados
pela lei divina, né? Onde ele fala da fome, das pestes, né? De tudo isso que acontece, mas que o homem hoje ele tem conhecimento e tem condições de evitar esses flagelos da nossa vida. E há outros que nós mesmos causamos pela nossa imprudência. Eu vou dar um exemplo em casa de Recife. Em Recife, quando chove, alaga tudo, certo? Então, a gente sabe que na época de inverno, que tem a época de chuva, muita região vai alagar. Então, eu posso me preparar para aquilo ali. Aí eu vou, sei disso, aí eu pego o lixo e jogo no rio, Capibaribe ali, naquela região, para entupir tudo. Aí quando vem que levou a minha casa, levou as coisas que eu tenho, levou meus entes queridos que moravam lá dentro, eu não posso reclamar. Porque eu ajudei para que aquilo ali piorasse. Então, essa é a diferença. Então, muitas das coisas que vão acontecer também, desses flagelos, são necessárias para a nossa vida. Tem coisas que a gente não vai ter esse entendimento ainda. Vou falar um exemplo de muitas vezes quando chega a época de janeiro, que acontece os deslizamentos de terra no Rio de Janeiro, como aconteceu acho que o ano passado, o ano retrasado. Quantas vidas aconteceram? Né? Então, o pessoal que morava em morro, na área perigosa, muita gente acreditava que as rochas ali poderiam não deslizar ou não acontecer, e aconteceram. Mas tem um motivo para isso acontecer. Ninguém está no lugar errado, nem na hora errada. As leis divinas, elas são certas. Porque se errassem, não eram divinas. Mas cabe ao homem ter paciência e entendimento para essas coisas divinas. Que um dia a gente vai ter esse entendimento. Não cabe a gente julgar. Então, quando a gente não tem estudo, não busca usar nossa inteligência e desenvolver o nosso lado moral, isso faz com que a gente sofra muito mais, porque a gente não vai ter esse entendimento. A gente não vai aceitar, porque fulano era tão bom, não merecia ter morrido. Será que ele era tão bom assim? Quem ele era no passado? Quem nós éramos no passado? O Rafael que vos fala aqui é esse cara bacana que parece ser? Falando de amor? Será que eu sigo tudo isso que eu estou falando? Não, não sigo. Mas eu estou aprendendo. Eu estou buscando conhecimento para me libertar das minhas fraquezas, dos meus vícios que eu tenho, assim como todos vocês, porque estamos em aprendizado. Carlos, você levantou o dedo? Aí posso falar. Sim, Rafael. É o seguinte, aqui ele fala que algumas coisas a gente pode evitar, né? Aham. Na verdade, todas as coisas podem ser evitadas. Porque os flagelos só existem, as coisas que aparentemente são negativas só existem, porque a gente precisa se corrigir, né? Precisa para ir lá para Recife. Primeiro, o Recife foi construído, foi aterrado em cima de mãos. Uhum. E tem esse lance do lixo, que o povo só no lixo na rua e toca as bandeiras. Certo? Aqui na segunda estrofe, no segundo parágrafo, que é um parágrafo que foi um comentário de Kardec, Uhum. ele traz aqui a peste, a fome, as inundações. Tudo isso aí, hoje em dia, a humanidade tem condições de prever. A fome, só existe fome hoje em dia na humanidade, porque o ser humano ainda é egoísta. Mas vai ter Exatamente. mais comida para o lixo do que pessoas passam fome no planeta. Certo? As inundações, a gente pode ver em países feito a Holanda que não existe mais inundações, porque foi criado diques ao redor do país. Então, tudo isso aqui que está sendo feito, a ciência tem como corrigir. A ciência, a tecnologia tem como corrigir, mas o ser humano não quer isso. Infelizmente, o nível de vibração da grande parte dos seres humanos ainda não permite isso. Então essa dor vem como consequência para corrigir essas pessoas. E a gente tem que parar também, você citou assim, você citou a pedra que rolou e matou pessoas. A gente tem que tirar da nossa cabeça que a morte não castiga, não é não. Uhum. A morte não castiga, é só uma passagem por outro plano. Nós que somos espíritas, que estudamos e sabemos da vida após a matéria, não a vida após a morte, porque a morte não existe.
a vida após esse corpo material, lá do outro lado é a verdadeira vida, que vai ser eterna. A vida do outro lado é eterna, essa vida que nós achamos aqui, que temos, ela é temporária. E a gente tem que parar de pensar que a morte vai ser um castigo para a gente. Não é. Só vai ser um castigo se a gente não aproveitar bem Justamente. essa temporada aqui nessa carne. Exatamente. A gente está passando aqui na temporada. A gente está passando por uma experiência encarnada. Aí sim, se a gente não fizer um bom proveito dessa experiência, a morte pode ser, o desencarne pode ser um castigo. Mas mesmo assim é um castigo temporário. Do outro lado, ele vai continuar sempre. O espírito nunca É um castigo pra gente, porque assim, foi a gente que causou, não é Deus castigando a gente, né? As nossas atitudes, as nossas ações, elas vão gerar reações. Então, assim, a vida são feitas de escolhas. Por mais que a gente erre, Deus sempre está dando a oportunidade da gente mudar sempre. Por isso é necessário da gente buscar o conhecimento e praticá-lo. E aqui fala que o homem precisa praticar a caridade. Então, assim, essas coisas acontecem para que também a gente aprenda com tudo isso. Então nada é por um acaso. E é o que Carlos falou, não existe morte. A morte ela faz parte da vida e não é um castigo. Ela é um castigo quando a gente faz as coisas erradas, porque a gente vai sofrer. A gente vai acordar do outro lado e vai, meu Deus, por que eu fiz isso? Nossa, eu pedi tanto para vir nessa vida e fazer isso, isso e isso, porque eu fiz diferente. É a dor, o castigo, é a consciência cobrando você e falando por que você fez isso, mostrando. E você saber que você fez a sua própria escolha, a sua escolha errada. Então isso vai causar o sofrimento. Mas o homem que busca todo dia ser uma pessoa melhor e está lutando, porque ninguém aqui é perfeito e ninguém aqui vai desencarnar perfeito. O único ser perfeito que teve aqui foi Jesus. Mas um dia a gente vai chegar nessa perfeição também. Mas cada um dentro do seu tempo, como o Wallace falou. Às vezes a gente quer, como ele falou aqui, às vezes a gente quer que as pessoas entendam o que a gente entende hoje, porque você está aqui, sei lá quanto tempo dentro da casa, alguma coisa aprendeu, às vezes, mas cada um é dentro do seu tempo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tem alguma dúvida sobre essa questão? Não? Então, vou passar para a questão seguinte, que é o tema guerras, né? Que é a questão 742, onde Kardec ele faz a seguinte pergunta: que é o que impele o homem à guerra? Olha a resposta da espiritualidade: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então a pergunta que ele faz é: o que é que impulsiona o homem a buscar a guerra? É a ignorância, né? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Quando a nossa ignorância ela é mais alta do que o nosso espiritual. As nossas paixões, né? O nosso egoísmo, aí a gente quer causar a guerra. É tanto que para alguns países, né, a guerra é uma coisa normal. Porque existem pessoas que cresceram no país em guerra, morrem no país em guerra. Então, para eles, isso é um estado normal. Para a gente, que já está em um país mais evoluído, né, que a gente não está sai aqui, não está vendo o pessoal se matando lá fora, isso nos assusta. E isso já nos choca. Mas no passado não, era normal. Quantos de nós estávamos na guerra, na Segunda Guerra, Primeira Guerra, matando uns aos outros? E hoje isso nos afeta, né? A ignorância do homem ela é tão grande, né, que a gente vê que o homem ele criou o quê? Departamento de guerra. Ele não criou departamento de paz. Se criar um departamento de guerra, para quê? Para se preparar para a guerra?
Por que não criar um departamento da paz? Vamos negociar, dialogar com paz. Né? Mas a guerra ela também tem o seu propósito, que é o de libertar muitas vezes. Então, muitas vezes as liberdades vieram devido às guerras que aconteceram. Né? Mas não estou dizendo que, que a gente tem que estar matando, guerreando, atacando todo mundo. Infelizmente, isso vai ter algumas consequências e às vezes se faz necessário. Aí, Miramês ele faz o seguinte comentário sobre essa questão aqui. A fonte de onde emanam as ideias de guerras é a predominância da natureza animal sobre a espiritual. É a ignorância do ser humano que ainda desconhece as leis do Criador. Os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente. Belicosos são os de pessoal de guerra, né? Espiritualmente, eles desconhecem a fraternidade que faz ligar todos os povos uns aos outros pelos fios do amor em nome da caridade. As guerras, porém, são como que operações de socorro em tumor maligno das sociedades. Somente por elas, alguns povos acordam para a vida melhor. O que eu acabei de falar. Não porque ela traz sofrimento, ela traz dor. Então, muitas vezes, as pessoas acordam pelo sofrimento que passam na guerra, é que elas vão ter o entendimento do sofrimento e saber entender que aquilo não vale a pena. Então, isso, às vezes, é onde eu falo, numa situação ruim, a gente também aprende. Somente alguns povos, ok. O mundo espiritual inferior junta-se aos homens para instigar essas ideias de ódio e de violência. Entretanto, Deus sempre acode aos que sofrem e dá assistência aos ignorantes. Por trás de todos os movimentos belicosos, os benfeitores espirituais estão agindo, mudando ideias e fazendo com que as nações em litígio aproveitem as lições pelo aguilhão da dor. É a lei do semelhante curando o semelhante. Observemos que as guerras são filhas dos primitivismo. Os homens primitivos viviam em guerra constante com os outros. Com o passar do tempo, as guerras vão se espaçando cada vez mais para depois desaparecerem do planeta, onde a vida será somente de paz. Então, tudo isso, à medida que a gente vai evoluindo, as guerras vão se afastando. E se a gente parar para ler um pouquinho de quando o planeta começou, a quantidade de guerras que existiam, né, que era uma coisa normal. Antigamente, o cara olhasse para você, você matava. Não, eu matei porque ele olhou torto para mim. E não acontecia nada. Né? Então, hoje isso já não acontece. Existem leis que colocam limites na gente para que a gente não faça essas barbáries. Tem coisas que a gente pode evitar. São os nossos flagelos, que foi na questão anterior. Então, tem coisas que a gente pode evitar, vamos evitar. Então, assim, essas guerras, no caso, no lado figurativo, que está falando aqui dentro que são as guerras mesmo que existiram, das nações, de guerreamentos, de nações que só vivem em guerra por causa do nosso interesse, por causa de religião. As pessoas matam em nome de Deus. Vocês acham que Deus nos criou para um matar o outro? É sério? Aí dizem, o Alcorão fala que é isso. Não, gente, alguém já leu o Alcorão? Eu nunca li, a Rosa leu. E o Alcorão não fala disso. Agora, a interpretação, a ignorância do homem, ela cria essas guerras. Ela cria essas guerras. Infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado onde a gente coloca também a nossa sintonia, porque dá raiva, muitas vezes. De você ver, a gente olha, meu Deus, porque a Rússia está atacando a Ucrânia, o cara não fez nada. Gente, as coisas estão acontecendo tudo no seu tempo. Algum motivo tem. Aí é onde fala que, infelizmente, tem coisas que não estão no nosso alcance. O que a gente tem que ter é entendimento, ter paciência, resignação, é levar o nosso pensamento a Deus, estar em oração, e vencer os nossos males para buscar um entendimento melhor. Hoje as nossas guerras com os nossos vícios, as nossas fraquezas, de tentar, de saber reconhecer a hora de parar, como Salomão falou. Quantos problemas
ele deixou de evitar de uma coisa que ele ia fazer um comentário. Ia ajudar em que aquilo ali? Tá me entendendo? Justamente, então assim, a gente tem que ter um cuidado, sabe? De pessoas, hoje a gente cria muito problema com coisas que... As guerras não são só guerras de armas, não. São as guerras de palavras, né? De falsidades, de maledicências, se entendendo? De ignorância nossa com os nossos irmãos. A gente fala dessas guerras aqui, mas existe essa guerra espiritual que a gente tem que traçar todos os dias na nossa vida também. Aí eu entro onde a questão anterior fala no final e o que o Aço falou. Do conhecimento, gente, de buscar. Quanto mais a gente buscar esse conhecimento e mais a gente se põe em prática, a gente se aproxima de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, a guerra não faz parte da minha vida mais. O amor, sim. O amor vai fazer parte da minha vida. A guerra, não. E graças a Deus, muitas nações evoluíram. Muitas nações hoje são potentes em termos de armas bélicas, mas hoje tem a consciência que a guerra é um prejuízo, é um dano muito grande à vida no planeta e à vida espiritual. Que isso traz dor, que traz sofrimento. A Europa é um lugar que a gente sabe disso. Mas como é que eles aprenderam isso? Na guerra. Porque na Segunda Guerra, muita gente queria ir para a guerra para matar. Eu quero servir o meu país. Eu quero ir porque eu vou lutar. Você sai da sua casa para matar uma pessoa que você nunca viu na sua vida, que nunca te fez um mal. Mas a lição fala que muitas das vezes, muitos países chegaram onde estão por conta das guerras que tiveram no passado. Porque ganharam ou perderam, e aí viram o dano que foi feito de quem ganhou. Nossa, quantos milhões de vidas foram ceifadas. Outros, quantos parentes eu perdi. Gente que ficou sem a família inteira. Tá me entendendo? Aí você vê os sobreviventes para contar essas histórias pra gente, para que a gente sinta, porque são essas histórias tristes que tocam o nosso coração e faz com que a gente mude a nossa forma de pensar. Gente, é necessário que a gente busque o conhecimento, o estudo, para que a gente se liberte dessas fraquezas. As guerras acontecem pela nossa fraqueza, sabe? Pelo o animal que habita na gente ser maior do que o lado espiritual. Quando a gente deixar o nosso egoísmo, a nossa ignorância de lado, praticar o amor, a caridade verdadeiramente, a gente não vai precisar disso mais. Não vai precisar de visto, de grincar. A gente não vai ter mais fronteira. A gente vai poder sair daqui para onde quiser para falar de Jesus, para ver um ser humano que antes a gente brigava e hoje você olhar e ver um irmão ali. Essa é a diferença. Por isso que se faz necessário o estudo na nossa vida. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Meu tempo acabou, tem 2 minutinhos, mas não dá para ir para outra questão. Eu não quero tomar o tempo do Luiz, que vai fazer o evangelho, que é de extrema importância para a gente também. Então, gente, meu muito obrigado. Tá bom? A próxima questão do Livro do Espírito vai ser a 743, no próximo domingo. Bom domingo a todos, gente. Bom dia a todos. Há uma importância muito grande do que nós estamos todos aqui envolvidos. Não era para eu estar aqui neste dia de hoje, né? Teria sido uma outra pessoa, que seria a Diane, mas ela pediu para que eu substituísse, por isso também estar adoentada. E veja bem, as coincidências não existem. Houve a nossa capacidade de perceber, talvez da intuição, o que eles querem que nós ouçamos hoje. E estava entre 2 temas. Eu fiquei com, no capítulo 17, Sede perfeitos, o homem no mundo. Não tem coincidência. Por isso, a importância de hoje estarmos conectados não somente pela parte que nos toca hoje a ver a respeito da vida da matéria. Os pensamentos, eles estão nos ligando de todas as formas entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Quem assistiu o filme Avatar, o primeiro, aquela árvore que faz um network em todo o planeta. Os nossos pensamentos têm um network com todos os encarnados e desencarnados desse planeta também. E também do universo.
Então, se nós somos partes desta grande corrente de pensamentos, por que eu não mudo a mim mesmo? Queremos mudar os outros. Nós temos em nossas mãos hoje isso aqui, que nos ouve, que nos dá mensagens, muitas das vezes sem querermos, porque ele já nos ouviu. A característica da linguagem algorítmica nos leva a tantos pensamentos que estão conectados uns com os outros, de forma que se hoje estamos neste mundo, com o conhecimento que hoje nós temos, por que acessamos tais sites ou websites que nos vai levar ao desespero e ao desânimo? Se nós temos já esse conhecimento. Porque a partir do momento que nós acessamos uma área desta, a linguagem algorítmica vai nos empurrando cada vez mais fundo. O Cristo já nos trouxe um exemplo dizendo: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Dizendo a todos nós que nós podemos conviver uns com os outros, mas não compactuar muitas das vezes com a característica negativa do outro. Porque o conhecimento que hoje nós temos através não somente do Evangelho de acordo com o Espiritismo, mas com o Evangelho já que vem da época de Mateus, João, Paulo e outros, já nos dizem o que devemos fazer. Qual a linguagem mais perfeita para que nós possamos ser perfeitos? A linguagem do amor. Como nós podemos trabalhar essa linguagem do amor se ainda sentimos animosidade com o outro? Conflitos internos nossos. Conflitos internos entre família. Conflitos entre todos os povos que porventura nós não gostamos porque achamos que eles estão errados em relação ao que pensam. Por isso nós achamos-nos no direito de reclamar, de entristecer e blasfemar. Isso nos adoece. Por isso que um espírito protetor, neste capítulo 17, Sede Perfeitos, que se trata do homem do mundo, começa da seguinte forma: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. Não é aqui que nós estamos implorando o apoio e o amparo dos bons espíritos? Se aqui estamos, nós estamos buscando algo assim. Porque hoje nós tomamos conhecimento que os bons espíritos nos auxiliam para que nós possamos também crescermos e um dia sermos perfeitos. Mas também tem um outro lado. Aqueles ainda que na ignorância dos seus pensamentos também nos influenciam. E é justamente neste prelibar de pensamentos é que muitas das vezes nós caímos no desânimo, no ódio e do rancor, para um familiar, para com um amigo, para alguém que está passando na rua, nós simplesmente maldizemos aquela criatura. No trânsito, por exemplo. Nós todos estamos em trânsito para a perfeição. Como foi dito, nós muitas das vezes nos deixamos nos levar pela impaciência de queremos que o outro mude, esquecendo que nós devemos que mudar. Por que fulano não muda? Falando alguma coisa e ele me manda isso. Porque ele está nos ouvindo. E na atual conjuntura, nós falamos que o mundo tem muitas guerras, como foi dito. Mas quem é da época mais antiga lembra das revistas que chegavam um mês depois, às vezes até o conflito já havia acabado. Porque nós temos as nossas informações num toque. E com este procedimento nós nos sentimos tristes, amargurados pelos conflitos que existem no mundo, esquecendo que nós temos mais conflitos internos do que lá fora. E esses conflitos é que vai nos trazer desânimo, a baixa estima, e nós vamos adoecer mentalmente. E com consequência, o nosso corpo também adoece. Por isso que ele fala, quando nós imploramos a assistência dos bons espíritos, o que nós devemos fazer? Veja que ele nos diz: purificai, pois, os vossos corações. Não concitais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. É lógico que nós vamos entrar em contato com esses pensamentos mundanos e fúteis, porque nós estamos no mundo. Nós fazemos parte de um network onde este mundo está nas nossas mãos hoje, com essas informações. Agora, o contexto é como vamos interpretar essas informações que nós recebemos neste momento. Muitas das vezes, aqui, uma época, uma pessoa veio me procurar dizendo que não estava conseguindo dormir à noite. Estava dormindo à custa de medicamentos. Porque estava preocupado com tantas coisas que estavam ocorrendo no mundo que não conseguia dormir. Eu perguntei a ela: você vai conseguir resolver todos os conflitos do mundo?
Será que neste momento alguém vai te ouvir? Quando os rumores de guerra, os conflitos exteriores, vai tentar convencer alguma pessoa que está com raiva de alguém. Tente. Inicialmente ele não vai aceitar. Por mais palavras brandas que nós vamos comentar com ele. Muitas das vezes é preciso que nós, às vezes, aumentemos o tom de voz para que ele possa nos ouvir. Alguém sabe como é que se apaga fogo em poços de petróleo? Hã? Não. Usando dinamite explosivo. Porque naquele momento, a explosão afasta o oxigênio daquela área. Sem oxigênio não há fogo. Muitas das vezes nós elevamos a voz quando duas pessoas estão em discussão para que elas possam pelo menos nos ouvir. Esse é o nosso explosivo, controlado. Não no intuito de dar mais vazão àqueles que estão discutindo. Será que nós conseguimos também colocar os explosivos que evitam que nós entremos num conflito maior? Mas só que esse explosivo é diferente. É um explosivo interior, dizendo: acorde, viva o seu momento, use a sabedoria que você já tem, o conhecimento, para que você possa realmente extirpar de ti aquele sentimento de que eu posso continuar sendo explosivo no sentido de destruição. O nosso cérebro trabalha muito na parte negativa, porque nós assim o permitimos. E as informações que nos chegam hoje são tão avolumadas que nós não temos tempo de processá-las. E com isto, nós vamos sentindo angústia por não conseguirmos absorver o conhecimento que está vindo para conosco. Por isso a importância de filtrarmos o que nós estamos vivendo hoje. O apóstolo Paulo nos deu uma mensagem, uma informação muito importante para que nós possamos ter o entendimento. Leia tudo o que vem à sua frente, mas só retenha tudo o que é bom. Esse é o discernimento que nós temos que ter. É lógico que nós não vamos estar 100% protegidos pelas informações que nos chegam atualmente. Mas é necessário, se nós não conseguimos, vamos evitar. Para que depois nós não sintamos emaranhados neste turbilhão que é o nosso planeta de expiações e provas. Onde os pensamentos mais primitivos ainda estão a povoar a nossa psicosfera. Por isso que esse espírito protetor vai nos colocando esse aspecto principal que nos diz: purificai, pois, vossos corações. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Quando nós estamos desesperados, nós gritamos a todos os espíritos, não é isso mesmo? Façam fila para me auxiliar, porque eu preciso desse auxílio urgente. Mas nós não serenamos, nós não caímos num processo de ouvi-los em primeiro lugar. Muitas das vezes nós nos reportamos aos benfeitores maiores. Chamamos Bezerra de Menezes, chamamos Emmanuel, chamamos outros e outros espíritos para nos auxiliar. E esquecemos-nos que temos o nosso espírito protetor, que é aquele que mais conhece da nossa atual encarnação. Ele está de posse de todas as informações que nós temos que fazer e executar no processo atual. E pense que ele está ao nosso dispor a todos os momentos? Não, ele também tem os seus afazeres. Mas no momento em que nós procuramos nos conectar com ele, fala: meu amigo, me dá uma luz aqui. Estou tão desesperado. Estou tão necessitado de um amparo que estou a fim de entrar num desespero. Não estou desesperado ainda, mas eu posso cair. E neste momento, a partir desse instante que nós estamos em conexão com ele, ele pode se fazer presente através de uma intuição. E ele diz: germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Caridade para conosco e justiça também para conosco. E ele diz: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não é essa história? Cristo disse: eu estou no mundo, mas não sou do mundo. E ele diz mais, quando ele está neste momento de introspecção, dizendo para Deus: Deus,
cuide deles, porque eu já não estou mais no mundo, mas eles estarão no mundo. Olha como Cristo foi todo amoroso com todos nós neste momento. Não foi somente para aqueles que estavam seus discípulos diletos, mas a todos nós que ainda estamos no mundo, precisamos sim do amparo divino. Mas nós queremos este amparo divino? A convivência entre os outros, que somos todos nós, com características de pensamentos diferentes, mas rumamos para o mesmo lugar, que é o processo da felicidade, mas com as suas divergências, as suas nuances particulares. Mas nós temos a essência divina dentro de nós. Cada célula do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual é a essência divina. E este é o network que nós temos que usar para conectarmos com o Pai, com o nosso Criador, ou aos nossos benfeitores espirituais. Nós somos átomos. O universo é átomo, o universo é matéria, e matéria é o átomo condensado. Se hoje nós estamos aqui diante de um conhecimento que vai nos abrandar e nos dar consciência de que nós estamos caminhando no mundo ainda de expiações e provas, por que ter o desânimo em nossa alma? Sim, podemos estar cansados, sim. Tem momentos que estamos desalentados. Nós estamos muitas das vezes sentindo a falta de um carinho, de um abraço, de um aconchego, que muitas das vezes não vem de forma física, mas vem de uma forma energética tamanha que nós nos serenamos imediatamente. No momento em que nós comunicamos com essa network, que é o network do amor. O homem no mundo não necessita nada mais, nada menos do que isto. Para nos conectarmos com o Criador, é aqui. Somos todos criaturas capazes de absorver o que este Criador nos dá. Mas temos que saber, como Cristo disse, batei-vos e abrir-se-vos-á. Sabemos bater na porta correta. E o pensamento humano, ainda distorcido, acha-se no direito de blasfemar contra Deus, sendo que Ele não quer a nossa infelicidade. E Ele continua. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Nós não temos as nossas atividades normais do dia a dia, nós não convivemos com todos no trabalho, no trânsito, no lar. Em todos os lugares da nossa vida nós convivemos com perfis diferentes de pensamento. Para que nós possamos aprender que nós somos irmãos. Nós devemos estar nessa comunhão plena, mas aprendendo a ferro e fogo. É o planeta em que nós estamos. E a melhor época que nós estamos vivendo é hoje. Nosso planeta está numa convulsão social tamanha que nós observamos. Como eu disse que essa amiga estava nesse processo. E ela disse que a partir do momento em que ela percebeu que não podia mudar os pensamentos daqueles que estavam colocando essas atrocidades, e ela não tinha condições de mudar o mundo, ela disse que passou até parar de tomar medicamentos. E dormiu. Porque o problema não pode ser resolvido por ela. Agora, quando ela estava nesse pensamento, ainda de turbulência, ela estava fazendo o quê? Cooperando para que os pensamentos de ódio, de rancor e de angústia também se extravasassem através desse turbilhão de ondas mentais, contaminando e auxiliando para que este ambiente de paz que ela estava querendo não acontecesse. Quando nós observamos os carros elétricos rodando por tudo aí, falamos, ele é elétrico, tem uma bateria enorme. Elas são ligadas em série. São mais ou menos aquelas pilhas antigas, né? Centenas de células pequenas para uma somatória da 380 a 400 volts. Assim somos nós no mundo. Células pequenas, com os pensamentos muitas das vezes em desalinho, fazendo com que toda essa avalanche de pensamento que nós estamos depositando na psicosfera possa atingir quem está no Japão, na Síria e em qualquer outro ambiente.
Por isso a nossa capacidade de mudarmos, melhorando nosso padrão mental, vibrando em questões de amor e paz, mesmo que ainda não alcancemos a paz no mundo, vai ser o auxílio para que essa paz seja alcançada. Porque nós vamos nos pacificar interiormente. Esse é o papel do homem no mundo. Ser protagonista de pacificar a si próprio e não pacificar o mundo. Por isso ele diz: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sejam ditosos, mas seja a vossa jovialidade o que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. O Cristo não disse: meu reino não é deste mundo, e vou lhes preparar o lugar? Por isso ele disse: eu não sou do mundo, eu estou no mundo. Um espírito da hierarquia de um espírito crístico que esteve entre nós já é um espírito perfeito. E ele sabe exatamente o que deve ser feito. Por isso eles nos assistem. Por isso eles nos mostram caminhos que muitas das vezes nós desconhecemos. Mas hoje, dentro desta sala, quem de nós pode dizer: eu não tive contato contigo, Senhor? Quantos de nós? Que falou para nós a respeito do amor, da brandura, da humildade, da perfeição e todos os outros N processos de cura espiritual que nós devemos ter? Basta querermos. Basta a nossa vontade de estarmos cientes de que somos capazes de vencer as nossas turbulências interiores. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Muitas das vezes nós condenamos aqueles que estão frequentando certos lugares. Por que você não vai na igreja? Por que você não vai na casa espírita? Você que deveria estar lá. Mas você conhece no íntimo o que aquela criatura está fazendo ali? Nós conhecemos o que aquela pessoa está passando neste momento. Ele está também tentando lutar contra os seus vícios. E muitas das vezes ele não consegue. Se nós hoje já conseguimos liberar desses prazeres do mundo, não vamos condenar os outros. Como o Rafael nos disse. Quem de nós sabe o que nós fomos no passado? Que atrocidades nós já não cometemos. Mas alguém despertou em nós a capacidade de percebermos que somos capazes de vencer. E quem foi essa criatura? Quem foi esse espírito que nos iluminou? Não sabemos. Mas porque também um dia ele passou por esse processo. André Luiz, Emmanuel, que nós conhecemos tanto como o nosso benfeitor, o dileto e amoroso, mas rígido mentor de Chico Xavier. Mas o que foi Emmanuel nas épocas passadas, anterior a que nós conhecemos hoje? Quem ler o livro há 2000 anos vai ter a resposta. Mas no momento em que o Cristo esteve com ele, ele não conseguiu proferir nenhuma palavra. Está lá no livro há 2000 anos. E o Cristo demonstrou intrinsecamente quem era ele no seu íntimo. E bateu pesado na parte do orgulho.
Emmanuel era um homem íntegro. Era um senador já com 27 anos, mais ou menos presumíveis. O Cristo era mais velho que ele, uns 3 anos. Eram jovens, 2 jovens num diálogo mental, não foi um diálogo verbal. O Cristo falou para ele direto de espírito para espírito, demonstrando a ele que se ele não quebrasse o orgulho, apesar de ser um homem íntegro, apesar de ser um homem seguidor de todas as leis romanas, mas ainda tinha o orgulho a ferir-te por dentro. Por quê? O Cristo exigiu dele, naquele momento, que ele se tornasse menos orgulhoso? Não, disse senador. Se não vieres agora, só o tempo dirá. Só os milênios poderá dizer a você o que você deve fazer. E depois de tanto sofrimento, tanto desamor que muitas das vezes ele encontrou pelo caminho, que ele aprendeu a começar a amar. Deixou de ter a característica da rigidez, do orgulho romano, da raça, por exemplo? Não. Mas baixou a crista no seu orgulho pessoal, percebendo que ele era um espírito imortal, capaz de mudar a si próprio, de ver outros caminhos que muitas das vezes ele não conseguiria enxergar. E o Cristo mostrou a ele este caminho. E o Cristo continua nos mostrando este caminho. E ele continua. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais. No arrobo de alma. O que é um arrobo? Quer dizer, um crescimento de alma. Um arrebatamento de alma. Ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela. Se a concluístes. Quantas das vezes nós achamos que nós estamos fazendo algo e dizemos a si mesmo, a nós mesmos: nossa, eu consegui fazer algo. Mas esquecemos que um dia pedimos aos bons espíritos que nos auxiliassem. Fui eu que consegui, fui eu que fiz. Sim, é verdade. Mas quantas das vezes nós somos amparados para alcançar o determinado ponto que nós queremos chegar? É a isso que ele se refere. Obrigado, meu Pai, por ter me proporcionado a vida, por ter me proporcionado olhar com outros olhos o irmão que caminha comigo. Obrigado, meu Pai, por ter me alertado que eu não devo mais fazer isto. Hoje eu compreendo que eu não posso mais trilhar um caminho que estava me definhando e me deixando acabrunhado. Porque um dia pedimos e esquecemos que este amparo veio. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Muitas das vezes, nós nos achamos que em encarnações passadas fomos reis, fomos rainhas, exercemos cargos de vulto. Mas esquecemos-nos do que a história nos mostra que foram poucos os reis e as rainhas que foram dignas de se chamar dirigente de um povo que levasse a paz. Cada um de nós conhece
um pouco da nossa vida passada pelo comportamento que nós temos. E vamos percebendo que hoje lutamos para vencermos a nós mesmos essas más tendências. Todos nós. Todos nós passamos por processos de conhecimento que hoje nós temos. Agora, basta o conhecimento? Basta estarmos aqui neste momento e sairmos para fora, ou saímos daqui a pouco e dizermos uma palavra de mal, um pensamento de angústia para alguém que está provocando um processo de dor em alguém? O nosso pensamento deve ser de maneira mais positiva possível num planeta de expiações e provas, para que nós possamos alcançar um pouquinho da vibração e sairmos desta parte mais deletéria, que é o que nós presenciamos hoje. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Quer dizer, eu não abro internet, eu não vejo nada que está aqui. Depende do que nós vamos abrir. É o nosso livre-arbítrio. Esse pensamento é que nos vai conduzir. Nós não precisamos nos isolar da internet, nós não precisamos nos isolar do mundo para sermos melhores a cada dia. Não é o verdadeiro sentimento, é o sentimento da fraternidade entre os povos? E essa fraternidade, este sentimento, vai conduzindo-nos de forma tão cristalina quando nós percebemos que o mundo está caminhando para o melhor. Porque o Cristo nos disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os aflitos, porque eles conhecerão a Deus. Os mansos herdarão a terra. Se nós temos o Cristo como nosso modelo e guia, por que não nos cremos isto? Vamos amansar os nossos corações. E nós vamos perceber que este mundo hoje não está perfeito. Mas eu posso ser mais perfeito do que o mundo. Isto vai dar paz e tranquilidade para que nós possamos seguir. Por isso estejamos certos de que a luz do Cristo não nos desampara nunca e verdadeiramente estamos aqui para aprender a viver e amar. Vamos passar para o nosso passe, lembrando a todos que o passe não é obrigatório e que todos possam acompanhar o Carlos. Carlos, um bom dia a todos.